O pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você quiser conhecer a nossa vida, o nosso ministério, o que Deus vem fazendo no nosso meio, entre no nosso site, casanarrocha.com. Nós temos artigos, vídeos, áudios, muito material ali, cursos online de graça, para que você possa crescer e florescer no Senhor. E esse é o dia que Deus preparou para nós, um dia abençoado para a sua vida, que Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha de muita paz, um dia de vitória, de conquista, de sucesso, de bênção do Senhor sobre você. E nós vamos continuar nossa série de vídeos sobre os Salmos, hoje estudando, ontem terminamos o Salmo 37, separamos em 4 partes, estão todas aqui disponíveis para você no nosso Instagram, no nosso Facebook, estão aí disponíveis para você. Entre, então, abra a palavra de Deus no Salmo 38, a partir do primeiro versículo. Eu vou ler todo o Salmo com vocês aqui, são 22 versículos, e quero destacar alguns versículos para nós dialogarmos, meditarmos um pouquinho em Deus, tá bom? A Bíblia diz no Salmo 38, versículo 1: Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado, pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta, quando a luz dos meus olhos ela me deixou. Os meus amigos, os meus companheiros estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram meu mal falam coisas que danificam e imaginam astúcias todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e era como mudo que não abre a boca. Assim eu sou como homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero, tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, ouve-me, para que não se alegrem de mim quando escorrega o meu pé. Eles se engrandecem contra mim, porque estou prestes a coxear, e a minha dor está constantemente perante mim. Porque eu declararei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado, mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se multiplicam. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porquanto eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor meu Deus, não te alongues de mim, apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Glória a Deus, que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui nessa manhã meditando na tua palavra, mergulhando, ó Deus, nas tuas verdades, e queremos sair delas encharcados com a tua glória. Ó Deus, esse salmo revela a dor do pecado, o arrependimento do pecador. Graças a Deus que nós temos perdão e graça disponível sobre nós, misericórdia da parte do Senhor, perdão, redenção pelo sangue de Jesus. Há esperança para o pecador que se arrepende, há esperança para aquele que se volta ao Senhor. Por isso nós nos consagramos ao Senhor. Abençoe cada vida nessa manhã, derrama a tua glória, a tua graça sobre cada um deles, é que eu te peço de todo o coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Salmo 38 tem 22 versículos. O título desse salmo é A Dor e o Arrependimento do Pecador. É um salmo de Davi, um salmo davídico para trazer à memória aquilo que nos dá esperança e ao mesmo tempo gerar temor no nosso coração com relação à gravidade do pecado, do erro e da falha e as consequências nefastas que o pecado trazem à nossa vida.
né? Então nós temos que tomar bastante cuidado com relação ao pecado. O pecado é um vírus mortal. O pecado, se não tratado, pode destruir tua vida, o teu coração, teu futuro pode ser detonado por causa do pecado. Eu destaquei alguns versículos para nós meditarmos um pouquinho. O primeiro deles é o versículo número 1 do Salmo 38. Ele diz: o Senhor, ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Então aqui nós vemos um pecador arrependido que reconhece a ira de Deus com relação ao pecado, o ódio de Deus pelo pecado, mas ele invoca também pelas misericórdias do Senhor. Ele diz: Senhor, não me repreendas com a tua ira, nem me castigues o teu furor. Aqui Davi reconhece que Deus é o justo juiz, é o disciplinador daqueles que erram, daqueles que falham. Ele reconhece a ira de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, a retidão de Deus, mas também apela, clama pelas misericórdias do Senhor sobre a sua vida. Graças a Deus, nós sabemos pela palavra que Deus é um justo juiz, mas também ele é misericordioso e compassivo com aqueles que se arrependem. Isso é muito importante, irmãos, com aqueles que se arrependem. O arrependimento é o que atrai a misericórdia, as compaixões, o amor, a graça e o perdão de Deus sobre nós. Então lembre-se disso. O pecado é sério, deve ser abandonado. Você não pode viver uma vida de pecados cíclicos no que a gente chama de ciclo da derrota, onde sempre você está caindo nos mesmos pecados. Isso denota um coração que não se arrependeu e um posicionamento terrível, perigoso diante de Deus, que pode levar até a condenação eterna. Aí entra o versículo 3, não há coisa sã na minha carne. Então aqui o salmista está dizendo, olha, o meu corpo, a minha natureza carnal é má, não tem nada de saudável. Então ele está reconhecendo a própria pecaminosidade da sua carne, ou seja, do seu corpo, por causa da tua cólera. Então ele reconhece a ira de Deus com relação aos fatos ruins que existem dentro dele, o que a gente chama de natureza pecaminosa, natureza adâmica. A nossa carne não é boa em si mesma, ela é inclinada para o mal, ela é tendenciosa para as coisas erradas, nem a paz dos meus ossos, porque aqui ele ainda se sente condenado, com a consciência pesada por causa do meu pecado, diz ele. Então ele reconhece a sua pecaminosidade, os seus erros, as suas falhas, e por causa desses erros e falhas, ele diz que até o pecado ele é capaz de afetar o nosso somo, o nosso corpo, o nosso físico. E é verdade. Daí então de ter tantos problemas hoje como doenças psicossomáticas. Uma alma adoecida, ferida, arrebentada por causa do pecado. Se não for abandonado o pecado, essa alma pode levar a doenças físicas crônicas, o que ele chama aqui de ossos, né? Ossos moídos. O Salmo 32 também fala sobre isso, sobre perder o humor, sobre a tristeza assolar, sobre a nossa carne sofrer todas as dores do pecado. E por isso tem tantas doenças relacionadas à parte emocional e de alma, né? E tem gente que infelizmente não entende isso, continua se arrebentando, ferindo princípios, valores de Deus, e acaba através dos pecados se arrebentando ainda mais e afetando a sua própria saúde física. Versículo 6, estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Então nós vemos aqui as consequências do pecado. Encurvado quer dizer que a pessoa se sente quebrada, detonada, humilhada, envergonhada. Estou abatido, olha o abatimento aqui, as emoções desfalecem, caem, se abate, tristeza, ando lamentando todo dia. Significa que a tristeza vai se aprofundando. Quando você não abandona o pecado, a tristeza vai te assolando, a angústia vai sendo gerada e o mal vai te afetando de dentro para fora, detonando os teus sentimentos, as tuas emoções, o teu humor, roubando de você a sua alegria, gerando abatimento, lamento e situações de vergonha. Mas aí vem o 9, Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. Então, o salmista aqui no versículo 9, ele reconhece que Deus conhece
a dor do seu coração, seu gemido, seu sofrimento. É um Deus que conhece, é um Deus que não é oculto, Deus não é indiferente, Deus não está nem aí não, Deus se importa, Deus quer agir a nosso favor, Deus opera através do Espírito Santo, que é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí vem o 15, versículo 15 diz, porque em ti, Senhor, espero, tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Ou seja, Deus atende o clamor do pecador que, por mais que esteja sofrendo, está arrependido. Se nós esperarmos em Deus, confiarmos em Deus, na obra da cruz, na obra de Jesus, o Senhor, o nosso Deus, por mais que falhemos, erremos, tropecemos, Deus nos levantará. O Deus que nós esperamos, o Deus que nós servimos, Ele levanta aquele que caiu no pó, no monturo, Ele eleva e o faz assentar junto aos príncipes, porque o nosso Deus é o Deus que ouve o clamor de um coração penitente, de um coração que se arrepende, de um coração quebrantado. Deus jamais desprezará, diz o profeta. Então nós cremos nisso, um coração quebrantado, Deus ama, um coração que reconhece erros e falhas, Deus age, Deus opera, Deus age em nome de Jesus. No versículo 17 diz, a minha dor está constantemente perante mim, ou seja, enquanto você não abandona o pecado, os erros e as falhas, a dor da alma continua assolando o coração do pecador. Aí vem o 18, porque eu declararei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Aqui o salmista está falando no versículo 18, a importância da confissão do pecado. Eu declararei a minha iniquidade. Ou seja, ele orou a Deus e confessou o pecado diante do Senhor. Às vezes também é necessário confessar o pecado diante de outra pessoa, de uma pessoa madura, seja um pastor, um líder, alguém que você possa abrir o coração, porque tem coisas que você não dá conta sozinho, o Espírito Santo te incomoda a confessar, e a confissão gera cura. A confissão, além de promover, uma espécie de vergonha, de transparência, de trazer à luz aquilo que estava oculto, ela também promove cura, sara o pecador que se arrepende. Então declare a sua iniquidade, confesse os seus erros, as suas falhas, peça perdão, corrija situações que estejam pendentes na sua vida. Seja afligido por causa do seu pecado, ou seja, sinta a dor do pecado no seu coração e o quanto isso afeta a sua relação com Deus. Aí entra o 21, não me desampares, Senhor meu Deus, não te alongues de mim. Ou seja, o salmista está dizendo, Senhor, não vá para longe de mim. Eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei, mas não me abandones, não me deixe sozinho. Continue comigo, que a tua presença não vá de mim. Esse é o clamor de Davi. Nós sabemos que Davi teve erros grotescos na sua vida, assassinou um homem, adulterou, agiu outra vez precipitadamente, contando os soldados de Israel, e trouxe consequências nefastas não somente sobre ele e a sua casa, mas sobre todo o seu reino, o reino de Israel. Mas Deus chama Davi do homem segundo o coração de Deus. Por que Davi, o autor desse Salmo 38, é chamado do homem segundo o coração de Deus? Ele, como nós, era pecador, falho, errou, coisas terríveis, e nós sabemos pela história bíblica. Mas, irmãos, o segredo de Davi é que Davi tinha um coração quebrantado, um coração que não abandonava o Senhor. Quantas e quantas pessoas hoje têm abandonado Deus através de erros e práticas equivocadas, falhado, não têm se arrependido, têm endurecido o coração e têm se alijado do Senhor, têm ido para longe. Não é que Deus vai para longe de você, é nós que, quando abrigamos o pecado, abraçamos as coisas erradas, nós nos afastamos de Deus, porque Deus não tem comunhão com as coisas erradas, Deus não passa a mão na cabeça de quem erra, não! Deus quer encontrar em nós um coração em arrependimento. O grande segredo de Davi era um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração que clamava ao Senhor, para que Deus não se alijasse, não fosse para longe, não se afastasse dele. É o que diz o versículo 21. E no 22 ele diz, apressa-te, Senhor, em meu auxílio.
Senhor, a minha salvação. Deus é um Deus que te ajuda. A Bíblia diz lá em Romanos: o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vocês já não vivem debaixo da lei do pecado, da morte, mas sim debaixo da graça de Deus, da unção de Jesus Cristo. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que capacitou a Jesus a triunfar sobre o pecado, está sobre o crente, sobre o Filho de Deus, sobre aquele que foi regenerado, aquele que nasceu de novo, aquele que se converteu de coração. Terá o auxílio do Senhor, a ajuda do Senhor, a salvação do Senhor, a vida eterna do Senhor, a capacitação do Espírito Santo, o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, através da graça de Deus e do poder de Deus que opera em nós. Tenta imaginar, irmãos, o mesmo Espírito, o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o arrancou lá do mais profundo da terra e o levou e o ressuscitou dentre os mortos e depois o levou na ascensão para sentar-se junto a Deus Pai. É o Espírito que opera em nós. Então, será que Deus não pode te capacitar a vencer as tentações, os erros e falhas? É claro que sim, irmão, pode ter certeza. Deus tem poder, graça e força para que você vença a dor, vença o pecado, erros e falhas, e em arrependimento e quebrantamento, volte novamente a desfrutar da vida abençoada, graciosa, misericordiosa, compassiva, amorosa, de um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor Jesus. Ainda há tempo de consertar. O dia de conserto é hoje. Hoje é o dia do arrependimento. Tome uma decisão na sua vida. Se você está trilhando caminhos errados, caminhos equivocados, caminhos longe do Senhor, tem percebido que isso tem afetado o teu corpo, tem destruído a tua alma, detonado a tua história, a tua trajetória nessa vida terrena, decida hoje mudar, decida hoje se converter, abandonar o pecado, voltar-se para Deus e com a graça de Deus caminhar em novidade de vida, na nova vida que Jesus prometeu para nós. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Lembre-se, Jesus tem perdão e graça disponível para você. Existe perdão que emana da cruz de Cristo. Existe graça de Deus para o coração que se arrepende, do pecador penitente, daquele que reconhece a sua própria pecaminosidade, reconhece o mal e a tragédia que é o pecado da nossa vida e que se abriga debaixo da graça, da misericórdia e do perdão de Jesus de Nazaré. Há poder no sangue de Jesus para redenção, reconciliação com Deus e purificação dos nossos pecados. Invoque a Ele, declare, abra o seu coração e chore diante dele. Se quebrante na sua presença. E eu tenho certeza que você experimentará o perdão e a graça de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Querido, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Às vezes é tudo que alguém precisa ouvir no dia de hoje. Use as suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, YouTube, tudo isso para compartilhar essa palavra do coração de Deus ao coração de todo aquele que sofre, de todo aquele que está angustiado, daquele que precisa de um renovo da graça de Deus sobre a sua vida. E eu quero terminar orando por você. Se você ainda não nos conhece, entre no nosso site casanarrocha.com. Nós temos artigos, vídeos, áudios, tem mais de 400 áudios, tem mais de 1.400 vídeos disponíveis para você, cursos online, tem ali as nossas programações. Hoje, às 8 horas da noite, nós temos culto na Igreja Casa na Rocha, na Rua Nápoles, 2025, no Jardim Gávea, em Umuarama, Paraná, terça-feira, às 20 horas, culto especial, uma palavra de Deus para o seu coração. Tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Venha nos conhecer, venha conhecer o nosso trabalho, venha receber uma palavra especial do coração de Deus para a sua vida, nessa terça, às 20 horas e no domingo, às 10 horas da manhã, Rua Nápoles, 2025, Jardim Gávea, Umuarama, Paraná. Lá perto da Forma Design, passando o Atacadão, como quem vai para Maria Helena, perto também ali do Opecam, naquela rua de frente para o Opecam, vai até o fim, pega a última rua direita, 2 ruas, vira à esquerda, de esquina está ali a nossa igreja, uma igreja simples, com o coração singelo, grande, para receber você
para que você seja abençoado pelo Senhor, tá bom? Hoje, às 8 horas e no domingo, às 10 horas, vamos orar ao nosso Deus. E se você sentiu no seu coração também o desejo de se tornar um cooperador fiel da obra de Jesus através das nossas vidas, entre no site casanarrocha.com. Também nós deixaremos aqui embaixo a descrição de como você pode fazer isso. Que Deus te abençoe. Se levante pela graça de Deus como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus vem fazendo no nosso meio. Feche seus olhinhos, coloque a mão no seu coração. Pastor Giovanni quer orar por você. Pai, no nome de Jesus, nós vemos no Salmo 38 a dor e o sofrimento do pecador, ó Deus, graças a Deus que se arrepende. Ó Deus, o pecado é algo terrível, um vírus mortal que, se não for tratado, destrói, assola, traz consequências nefastas e ó Deus, pode nos matar espiritualmente e nos condenar eternamente. Pai, que nós possamos compreender o quão horrendo é o pecado, o quão trágico é o pecado na nossa vida e possamos viver a vida que o Senhor projetou para nós, uma vida de consagração, de santificação, de honra, que nunca falte quebrantamento, que não haja dureza do nosso coração, que haja sempre humildade, reconhecimento de falhas, de pecaminosidade, de erros e falhas, da nossa natureza pecaminosa. Pai, derrama o Teu Espírito nos governando, nos direcionando, tomando controle da nossa vida, para que o mal que habita em nós não nos assole, não nos corrompa, não nos destrua. Pai, nós te pedimos isso de todo o coração. Tenha misericórdia daqueles que sofrem, tenha misericórdia das almas assoladas, angustiadas. Tira eles, ó Deus, dessa fossa emocional, espiritual. Levanta, ergue eles, ó Deus, na posição que está no teu coração. Derrama a tua glória, derrama a tua graça, que eles possam experimentar o perdão, a purificação pelo sangue de Jesus, a redenção que só Jesus nos traz e nos dá. Em nome de Jesus, o perdão e a graça do Senhor seja derramada sobre cada vida. É o que nós te pedimos de todo o coração. Sê conosco, nos abençoa nesse dia, Pai, para o louvor e glória do teu nome. Em nome de Jesus, que sejamos pecadores que se arrependem, que reconhecem as suas falhas e que vivem debaixo da graça, do amor, das consolações do teu Espírito e das compaixões do Senhor, o Deus de misericórdia. É o que eu te peço de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa aqui embaixo também na descrição da onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo. Não esqueça de compartilhar, dar um joinha, né? E descrever também pedidos de oração que você tiver, perguntas, dúvidas, pode escrever aí, que com a graça de Deus nós estaremos respondendo os nossos queridos irmãos. Então lembre-se, hoje às 8 horas na Igreja Casa na Rocha, Rua Anápolis 2025, Jardim Gávea, em Umuarama, Paraná. Um abração, entra no nosso site casanarrocha.com. Deus vos abençoe, compartilhe esse link com outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Beijão, Deus vos abençoe, queridos. A graça e a paz do Senhor sobre vocês.